cultura de celebrar o que há de bom nas pessoas. Cada pessoa tem mais coisas boas que ruins. Cada um tem mais acertos que erros. A cultura de celebrar o que foi conquistado e de não reclamar pelo que ainda nos falta. A cultura de acreditar que os problemas e as crises já enfrentadas e as que ainda virão nos fortalecem. No meio de uma grande tribulação, sempre dizemos: vamos sair mais fortes dessa. A cultura de ser a própria cultura. A cultura é algo que somos. Cada um tem a responsabilidade e o privilégio de ser o guardião dessa cultura. A cultura de servir ao Senhor com alegria. Amamos servir. É um privilégio participar. Fazemos porque nos faz bem, porque pessoas são beneficiadas. Igreja. Amém. Boa noite a todos. Antes de começar, eu tenho um convite muito especial e gostaria de identificar você que está nos visitando hoje, você que nos deu o prazer da sua honra, saiu da sua casa nesse domingo, aceitou um convite de um amigo, de um colega seu para estar aqui. Eu gostaria de te dar uma lembrancinha, mas para isso eu queria pedir que você levantasse a sua mão, acena, não fica com vergonha. Olha, tem 2 jovens ali atrás. Você vai receber uma lembrancinha, tá? E essa lembrancinha também é o passaporte para o nosso auge. No final do culto eu tenho outro convite, que é um convite para te conhecer um pouco melhor, tá? Então aqui à minha esquerda, à sua direita, terá uma equipe preparada para te receber, para tomar um cafezinho com você, para te conhecer de forma rápida mesmo. Não vai levar mais do que 3 minutos, tá? Então você está mais do que convidado. Se você já veio algumas vezes aqui na igreja, mas você teve vergonha de ir no auge, não fica com vergonha não. Tem um cafezinho ali te esperando no final do culto. Você também está convidado para conhecer o nosso auge, tá certo? Então fica aqui o nosso convite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-lo aqui essa noite, nessa casa, para celebrar o Senhor junto com você. E que forma maravilhosa de começar o ano, né? Ontem parece até que foi ontem, mas no domingo passado, a gente teve o prazer de ouvir uma ministração poderosa e maravilhosa sobre a graça capacitadora de Deus. A graça que nos envolve, a graça que nos transforma, a graça que nos salva, a graça que nos liberta. Mas também a graça que nos capacita a viver os desafios que estarão por vir nesse ano. Porque viver envolve também enfrentar desafios. E como foi maravilhoso, quanto eu fui abençoado pela ministração liberada pelo pastor Júnior no último domingo. E foi muito importante. Na semana que se passou, para os desafios, para as lutas da semana, saber e lembrar que o Senhor estava comigo. E hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como descobrir uma vida extraordinária em Deus. Deus tem sonhos e projetos para a sua vida. Ainda para esse ano. Quem crê? Diz amém. Talvez esse seja um ano, meu irmão, que você vai começar a colocar em prática princípios da palavra de Deus que vão transformar a sua vida. Talvez nesse ano aconteça um start da parte de Deus, do Espírito Santo, que transformará a história da sua família, que transformará a história das pessoas que convivem com você e a sua própria história. A gente nunca sabe quando o melhor de Deus está por vir. Porque a palavra fala que melhor são as coisas que estão por vir, que maior é a glória da última casa do que da primeira. Então você está caminhando em direção, meu irmão, minha irmã, para o melhor de Deus para a sua vida. Se você estiver caminhando, isso é uma convicção que eu libero sobre a sua vida, que o melhor de Deus está por vir. E há algum tempo eu descobri algo interessante lá na minha casa,
que quando a gente começa o ano e começa a colocar alguns objetivos de forma clara, e começa a sonhar e começa a orar, muitas coisas começam a acontecer. Há uns 3 anos já lá em casa que a gente faz algo. No início do ano eu pego uns Polaroid, nós só tínhamos Polaroid, coloco lá uma foto de um objetivo ou de uma imagem, de algo que eu quero que aconteça no ano, de algo que eu estou orando, e coloco uma mensagem embaixo. E a gente chama do quadrinho dos sonhos. E a gente tem um quadrinho lá no quarto e a gente coloca esses sonhos. E a gente ora por isso, eu e a minha esposa. E nos últimos 3 anos, foi incrível o tanto de coisas que aconteceram. O tanto de objetivos que eu coloquei, que eu orei, que eu gerei no Senhor que aconteceram. E no ano passado eu já estava muito feliz no final do ano, com algumas coisas que o Senhor tinha me permitido viver. E comecei a preparar o quadrinho dos sonhos desse ano. E quando eu estava orando, preparando esse quadrinho, o Senhor começou a falar ao meu coração. Porque sonhar é importante. Se você sonha, isso significa que você está vivo. São os sonhos que nos dão ânimo e vontade para seguir e perseguir. Mas são os princípios que nos sustentam nos dias de dificuldade. São os princípios da palavra de Deus que te sustentarão nos dias não tão bons. E eu estava começando a fazer ali o quadrinho dos sonhos desse ano e o Senhor me chamou assim de canto e disse: o que você vai ensinar ao seu filho? Você vai ensinar ele que aqui na sua casa vocês colocam as fotos na parede e que correm atrás disso? Quando seu filho começar a crescer, quando seu filho começar a amadurecer, o que você vai ensinar a ele? O que você vai falar a respeito de mim? E o ano passado, como eu compartilhei com algum de vocês, foi um ano de luta. Mas no final do ano recebemos a vitória. Eu compartilhei no último culto que estávamos orando já há algum tempo por Nicolas, para que Nicolas desenvolvesse algumas habilidades motoras que faltavam, e a gente tinha ido para a médica, e ela tinha falado que ele precisava começar a andar até certa idade. E depois que eu ministrei aqui, naquele último domingo do ano, o menino começou a correr de um jeito, em casa, de um lado para o outro, que a gente foi e voltou para a médica, e a médica olhou e disse: olha, está tudo normal. Só volta para um acompanhamento daqui a 4 meses, daqui a 5 meses. Não precisa mais ir para a fonoaudióloga, não precisa ir mais para a fisioterapeuta. Só continua, mãe, estimulando o seu filho em casa. E eu gostaria de começar o culto compartilhando essa bênção que o Senhor liberou sobre a minha casa no final do ano passado. Mas enquanto eu vivia as lutas e intercedia pelo meu filho, o Senhor me puxou a orelha sobre aquilo que eu estava vivendo como princípios na minha casa, na minha família. Porque uma meta, um objetivo, ela é temporal. Se você fala: eu vou emagrecer daqui para o final do ano 15 quilos, você emagrece. Mas o que acontece no próximo ano? É diferente de quando você entende que o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo e você precisa cuidar dele. Um princípio, ele é atemporal. Os princípios da palavra de Deus, eles serviam há 3.000, 4.000 anos atrás e ainda servem hoje. E para falar sobre como descobrir uma vida extraordinária em Deus, eu gostaria de falar sobre a vida de Josué. Um homem que eu admiro demais. Um homem que Deus levantou para conduzir o seu povo e conquistar a terra prometida. Como no ano passado foi um ano de muita luta, eu disse: eu tenho de escolher um guerreiro. Alguém que se manteve firme em meio às batalhas. E eu comecei a estudar um pouco da história de Josué.
E era sobre ele que eu gostaria de falar hoje à noite. Sobre quem foi Josué. Todos aqui conhecem a história do homem que conquistou a terra prometida. A palavra fala que não teve uma só coisa que Deus falou que Josué faria que ele não tenha feito. No livro de Josué termina falando que todas as coisas que tinham sido ditas a Moisés e que tinham sido transferidas a Josué, assim ele fez, assim se cumpriu. Aquilo que parecia inimaginável, aquele homem fez. Na sua vida ele conquistou a terra prometida. E é algo interessante falar sobre conquistar a terra prometida, porque existia uma distância muito grande de tecnologia entre o povo judeu e o povo que habitava na terra de Canaã. Quando a gente vê o relato que os espias trazem, é que aquele povo já habitava em construções, em cidades que eram rodeadas por muralhas, por fortalezas. E aquele povo não tinha arsenal bélico para invadir a terra de Canaã. Aquele povo não tinha um equipamento militar apropriado para aquilo. Existia uma disparidade. Como assim? É como hoje você olhar o cenário atual e ver ali a Rússia invadindo a Ucrânia. Aquele país não tinha capacidade de se defender se não fosse a ajuda recebida por outros países. Mas Josué entra na terra prometida e 31 reis caem sobre a campanha militar que é conduzida por Josué. A palavra fala para Josué que se ele fizer exatamente aquilo, ninguém o resistirá. E é exatamente isso que acontece. Não existe nada na vida de Josué que o Senhor tinha dito que se cumpriria, que não se cumpriu. E é esse homem que eu gostaria de trazer à luz alguns dos seus feitos e aquilo que ele fez e os princípios que ele seguiu. E eu gostaria de começar falando sobre o primeiro capítulo do seu livro, que é lá em 1 Josué, do 1 ao 9. Apareceu. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estiveste com Moisés, estarei como você. Grifa esse ponto. Assim como estivestes com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Essa é a promessa que Deus estabelece sobre a vida de Josué. E tudo isso que Deus falou, se cumpriu. E o que me chama muito a atenção na vida de Josué? Existe um antes e o depois.
Eu comecei lendo o momento em que Josué se prepara para entrar na terra prometida. Mas ele caminhou por 40 anos ao lado de Moisés. Nesse momento que Deus fala, seja forte e corajoso, ele já tinha sido ungido como líder de Israel. Mas por 40 anos ele serviu a Moisés. E o que o Senhor fala? Assim como você esteve com Moisés, eu não te abandonarei. O primeiro princípio que eu gostaria de falar sobre a vida de Josué é a honra. Durante toda a caminhada de Moisés, ele esteve ao seu lado. E a gente vai ver isso. E hoje, quando a gente fala de honra, é até um pouco complicado contextualizar, porque é algo que já perdeu tanto valor. Quando a gente fala sobre honra, sobre lealdade, isso parece até um conceito abstrato, que as pessoas não conhecem, mas é um conceito muito poderoso da palavra de Deus. É um princípio que abre portas. E isso é tanto que qual que é o primeiro mandamento que existe com promessa? Está lá em Efésios 6, do 1 ao 3, esse princípio nos é lembrado. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. O primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe. Honra, para quê? Para que tudo vá bem, para que os seus dias sejam longos, para o que você fizer, para que as obras da tua mão prosperem. Honra é um mandamento, e por isso ele tem um peso espiritual. E quando a gente olha na vida de Moisés, eu gostaria de ler aqui alguns textos que eu separei, sobre esses 40 anos que ele viveu e caminhou com Moisés no deserto. O primeiro está lá em Êxodo 24, 13. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Nesse momento, Moisés ele sobe ao monte para receber as tábuas da lei. E onde está Josué? Josué sobe com ele. Josué, ele não vai até o cume do monte, mas ele fica ali esperando Moisés descer. Pelos 40 dias que Moisés esteve ali, na presença do Senhor, enquanto o Senhor redigia os seus mandamentos, a palavra dele nas tábuas da lei, Josué permaneceu ali, esperando Moisés voltar. E qual que é a primeira atitude do povo? Quando Moisés passa 40 dias sem aparecer, o povo começa a ficar angustiado e se rebela contra o Senhor e contra Moisés. E fala, olha, esse tal de Moisés aí subiu ao monte, provavelmente morreu por lá, não vai voltar e a situação aqui vai ficar feia. Façamos um bezerro de ouro. E aí chamam Arão, Arão, vem cá, faz um bezerro de ouro. Vamos adorar esse Deus que nos tirou do Egito. E quando Moisés ele desce do monte, quem que é a primeira pessoa que ele encontra? Josué. Josué estava lá pelos 40 dias esperando Moisés voltar. E Josué fala, olha, eu estou escutando um alarido de guerra. E Moisés diz, não, é o povo que se corrompeu. Vamos descer. Enquanto o povo estava se corrompendo, Josué estava lá, esperando Moisés descer. Lá em Êxodo 33, 9 ao 11. Enquanto Moisés ministrava ao Senhor na tenda do encontro, assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Lá em Deuteronômios 33, 34, e veio Moisés e falou todas as palavras destes cânticos aos ouvidos do povo, ele Josué, filho de Nun.
Quando Moisés estava na tenda do encontro, lá estava Josué, observando Moisés. Quando Moisés ministrava ao povo, lá estava Josué, ministrando junto com Moisés. Sabe o que eu acho maravilhoso na vida de Josué? É que você vai ver a história de muitos homens que foram agraciados com talentos maravilhosos. José interpretava sonhos. Abraão, que foi reconhecido como pai da fé, Deus falava com Abraão. Abraão recebeu muitas revelações a respeito de Deus, a respeito do próprio Messias. A palavra diz que ele viu pela fé a vinda do Messias e se alegrou. Mas Josué, e isso é o que eu quero frisar essa noite, ele não tinha nada de especial. Você pode procurar na palavra de Deus algum atributo assim diferente de Josué. Não tem. A palavra fala que Saul foi ungido rei porque era um homem que despontava ali dos demais, era bonito, era alto. Você vai ver muitos atributos sendo falados de muitos homens de Deus. Mas sobre Josué não tem. Sabe o que que tem? Tudo que Josué, e é o que eu quero deixar frisado hoje para mim e para você, porque isso é um destravar. Tudo que Josué aprendeu a fazer foi por meio da honra. Todo o talento, toda a capacitação que Josué recebeu foi por meio da honra. Como que Josué aprendeu a se relacionar com Deus? Porque ele via como Moisés se relacionava. Como que Josué aprendeu a ministrar diante do povo? Porque ele via como Moisés ministrava. Como que Josué aprendeu a guardar a palavra de Deus? Porque ele via como Moisés guardava. Tudo que Josué fez e realizou foi porque ele seguia um princípio na sua vida: honra. E muitas vezes isso é algo que é desprezado. A gente rejeita muitas vezes o conhecimento dos mais velhos que vieram antes da gente. Muitas vezes a gente despreza o conhecimento de líderes que Deus colocou sobre a nossa vida. Mas tudo que Josué fez e realizou, tudo que ele se tornou, veio através da honra. Ele cumpriu, ele honrou. E olha que lindo, o Senhor olha para ele e diz: assim como você teve com o meu servo Moisés, eu estarei com você, eu não te abandonarei. Da mesma forma que você honrou, você será honrado. É o que Deus está falando para aquele homem. Quando a gente olha a história do povo no deserto, inúmeras foram as rebeliões, inclusive de pessoas que estavam próximas de Moisés. A sua irmã Miriam se rebelou contra Moisés. Em um determinado momento ela falou: porque só Moisés fala com Deus, e ficou leprosa. Moisés intercedeu por ela. Arão, quando Moisés subiu ao monte, como eu falei, construiu o bezerro de ouro. Pessoas próximas a Moisés se rebelaram. Mas Josué, você não vai encontrar um relato sobre isso. E Josué não foi chamado por meio de uma sarça ardente como Moisés foi. Ele não interpretava sonhos. Ele não tinha talvez nenhum talento aparente, mas ele honrava. Há alguns anos atrás, junto com o pastor Júnior, com outras pessoas da igreja em um summit, eu ouvi um princípio muito importante sobre honra, que aquilo ficou cravado na minha mente. Às vezes a gente tem uma concepção errada de que a gente honra quem merece, né? Alguém aqui já ouviu isso? Eu honro quem merece honra. E meu irmão, a honra, ela já é daquela pessoa por direito. A gente não honra quem merece honra. Às vezes a gente confunde respeito com honra. Respeito é tratar com integridade, honestidade, com moral, com ética, a outra pessoa. Respeito é educação. Honra a gente dá a de quem é por direito aquela honra. E é isso que Deus nos chama a fazer, a honrar. Deus nos chama, como eu li no início, a honrar os nossos pais. Deus nos chama a honrar líderes que Deus coloca para ministrar sobre as nossas vidas. Deus nos chama a honrar a esposa da nossa juventude. Tem muita gente, né, que constrói uma vida ao lado de outra pessoa, rala ao lado daquela pessoa, come um ovo adanado ao lado daquela pessoa, mas no momento de desfrutar a vida,
vai desfrutar com outra pessoa que não construiu, que não fez parte de nada daquilo que foi construído. E o que a gente vê muitas vezes? A destruição vem. Muita gente perde tudo que tinha, tudo que construiu ao lado de uma pessoa, de outra pessoa. Honra. Deus nos chama a honrar pessoas que nos ajudaram a crescer, pessoas que tiveram a coragem de nos falar aquilo que precisávamos ouvir. Quantas pessoas você tem ao seu redor que tem a coragem de falar: você está errado, você está errada, esse caminho que você está traçando é um caminho de destruição? Quantas? Porque quando não temos pessoas assim, isso é um alerta de perigo. E muitas vezes quando alguém chega com uma boa intenção, querendo nos alertar, o que a gente faz? A gente afasta essa pessoa. A gente rejeita muitas vezes aquilo que ela tem para falar. Honre pessoas que estenderam a mão para você em momentos de necessidade. Sabe o que é interessante? Um filhote de leão com 11 meses de idade, ele consegue caçar. Um filhote de leão, um leãozinho, ele nasce já com presas, ele nasce com garras. Se você soltar ele no meio da selva, com 11 meses de idade, ele já sabe caçar, ele já sabe se alimentar, ele já consegue sobreviver. Você colocar lá no Discovery Channel e vir lá como as tartaruguinhas nascem lá, no primeiro dia de vida, elas já vão se rastejando ali para o mar, e já caem ali naquela imensidão de água, e sobrevivem. Mas o ser humano, ele leva anos para poder aprender a como se alimentar, como se socializar, como fazer a sua própria higiene pessoal e como ser autossuficiente. Você já viu um bebê? Nicolas, agora que ele está começando a aprender a falar, quando ele faz alguma coisa para trocar a fralda. Quando ele faz cocô, ele começa a apontar para a fralda. Eu acho coisa mais linda. Agora, quando você se torna pai, a realidade ela muda. Porque você começa a olhar para um ser que, se você não fizer por ele, ele não vai fazer por si só. Ele não vai se alimentar. Se você chegar: olha, meu filho, está aqui o mingau, está aqui a fralda, eu estou saindo, daqui a 4 horas eu volto, fica bem. Ele não vai ficar. Ele é completamente dependente. O que eu estou querendo dizer com isso? Meu irmão, se você está aqui hoje, é porque pessoas pagaram o preço por você. Se você está aqui hoje, é porque você foi concebido, é porque alguém deu comida na sua boca, é porque alguém te ensinou a falar, a pedir água, é porque alguém te ensinou o que era certo, o que era errado, é porque alguém cuidou minimamente de você. Vou além: se você chegou aqui hoje para ouvir a palavra, é porque alguém te convidou, é porque alguém orou por você, é porque alguém te falou e ensinou tudo o que você precisava saber. Se hoje você conhece a Deus, é porque alguém gastou tempo com você. É porque alguém abriu mão do seu conforto, te recebeu, te ouviu, te acolheu, te motivou quando você precisava ser motivado. Quando você caiu, te levantou. Se você está aqui hoje, você não está aqui por si mesmo. Você está aqui porque você é o produto do investimento de muitas outras pessoas. E a gente esquece disso. Se hoje eu estou aqui, é porque com 16 anos meu pai escolheu sair de casa e começar a trabalhar para poder um dia ter uma família. Se hoje eu estou aqui, é porque minha mãe lutou por mim, lutou pela minha família, porque escolheu sair lá do interior que eu morava para que eu tivesse acesso à educação, para que um dia eu tivesse oportunidade de emprego. Quantas pessoas passam pela nossa vida, investem e deixam marcas. Há alguns anos atrás, como eu já falei, eu tinha um sonho de casar, comecei a trabalhar, e eu lembro de muitas conversas que eu tive lá na casa do pastor Júnior, enquanto ele ainda morava aqui em Parnamirim.
eu ainda desempregado, mas orando a Deus para Deus me dar um trabalho, me dar um emprego. E Deus ouviu a minha oração. E parte das lutas que eu falei, que tiveram no ano passado, é porque desde então Deus tem ouvido algumas orações que eu tenho feito. E cada ano tem se tornado mais desafiador. Mas muitas vezes eu trabalho por 7 anos no mesmo lugar. Desses 7 anos, 5 anos eu trabalhei por escala. Muitas vezes eu estava escalado nos finais de semana, no domingo, e tinha célula, e tinha culto, e era uma correria. Mas aí eu olhava para a vida do pastor Júnior e eu dizia, como que eu posso dar uma desculpa para não servir? Se o cara vem da fazenda toda sexta-feira, viaja 4, 5 horas para estar aqui. Aí eu não vou dar um jeito de trocar a minha escala de trabalho? Eu vou dizer que não dá para servir? Se hoje você está aqui recebendo a palavra de Deus, se hoje eu fui alcançado, é porque um homem chamado Pedro, o nosso pastor Pedro, escolheu sair de Manaus, ter a sua vida transformada, pagar o preço, aguentar muita coisa, para viver aquilo que Deus prometeu sobre a vida dele, para viver o pastorear de uma igreja. E hoje nós estamos aqui sendo alcançados por conta do que ele ofertou no altar do Senhor. Todo o investimento de tempo. Obrigado, meu pastor. Obrigado por todo o investimento de tempo. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou e ainda nos ensina. A honra é um princípio não inventado pelo homem, mas é algo que vem da parte de Deus. E muitas vezes quando a gente fala sobre honrar, a gente cai em um campo abstrato. O que é honrar outra pessoa? Você vai me perguntar, honrar é dar presentes a outra pessoa? Você pode dar presente, não tem problema. Inclusive, se alguém quiser me dar algum, estou à disposição. Mas honrar não é tão somente elogiar alguém. Honrar não é tão somente dar um presente a alguém, não é tratar outra pessoa bem tão somente. A gente confunde muitas vezes o que é honra. E eu gostaria de trazer a maior prova de honra de Josué, a vida de Moisés, que está lá em Josué 11:15. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Josué 11:15. Você é um projeto. Você é um projeto de Deus nessa terra. Você é um projeto de um homem e uma mulher que você chama de pai e mãe. Você é o projeto de muitas pessoas que passaram pela tua vida e que investiram sobre a tua vida. Gastaram tempo, recursos, que acreditaram em você. A melhor forma, meu irmão, de honrar essas pessoas é fazendo aquilo que você foi chamado a fazer. Se você é um projeto, é dando certo. O seu pai e a sua mãe vão sentir orgulho de você, vendo você construir uma família, vendo você arrumar um emprego, vendo você amadurecer para as coisas da vida. A maior honra que Josué podia dar a Moisés era entrar na terra prometida e fazer exatamente aquilo que Deus disse que aconteceria. Se vocês conhecem a história de Moisés, vocês sabem que Moisés não entrou na terra prometida. Quem entrou na terra prometida foi Josué. E muitas vezes é até algo interessante, porque um homem como Moisés, do calibre de Moisés, que a palavra fala, que Deus falava face a face, pela desobediência em um momento da sua vida, ele não entra diante da terra prometida. O Senhor fala, olha Moisés, toca na rocha e vai jorrar água.
povo estava no deserto, estava reclamando, murmurando, pedindo água. E naquele momento, por conta da murmuração do povo, Moisés ele perde a paciência e ele fere a rocha. Ele pega o cajado e bate na rocha. E o Senhor fala: olha, por conta disso você não entrará na terra prometida. Você verá com os teus olhos, mas você não entrará na terra prometida. E muitas vezes a gente frisa na parte de que Moisés não entrou na terra prometida. Como, será que Moisés fracassou? Será que o tempo de Moisés foi perdido? Será que o projeto e o sonho de Deus não deu certo na vida de Moisés? Aí eu vou lhe dizer, meu irmão, a palavra fala que Moisés, ele subiu, quando estava próximo de morrer, o Senhor disse: olha Moisés, vem para aqui, sobe para o monte. E Moisés subiu, e Moisés descansou diante da presença do Senhor. E a palavra fala lá em Tiago, que o arcanjo Miguel guardou o corpo de Moisés, que estava sendo disputado pelo diabo. Aquele homem, ele foi com honra. E o seu legado se manteve vivo através da vida de Josué. Tudo que o Senhor tinha dito que se cumpriria, se cumpriu sobre a vida de Josué. Se hoje estamos aqui falando sobre Moisés, sobre Josué, sobre os feitos do Senhor, sobre o povo hebreu, é porque se cumpriu aquilo que o Senhor tinha dito que ia se cumprir. Nada deixou de acontecer sobre a vida de Moisés. O seu legado foi mantido e aconteceu exatamente como deveria acontecer. E aquele povo conquistou a terra. E isso é importante de ser falado, sabe por quê, meus irmãos? Porque assim como muitas vezes a gente não sabe como honrar, muitas vezes a gente deixa também de assumir a paternidade sobre a vida de outras pessoas. Como assim? Muitas vezes a gente sendo pai, e talvez você se identifique mais com essa realidade, por ter um pouco mais de idade, talvez até do que eu, você pensar: eu não tenho o que ensinar para o meu filho. Eu não tenho o que passar para o meu filho, ele estudou, ele terminou a faculdade. Ele é tão cheio de si mesmo e de tanta coisa. Mas, meu irmão, se Deus te colocou como pai sobre a vida dele, existe uma autoridade espiritual sobre a tua vida. E existe algo da parte de Deus. Deus quer te usar para ministrar sobre a vida do teu filho. Aí quando eu falo da parte de renegar a paternidade, eu não estou falando desse ponto. Muitas vezes, como eu falei, Deus vai te usar para ser o pai espiritual de outra pessoa. Muitas vezes Deus vai usar a tua boca para confrontar outra pessoa, para liberar uma palavra de ânimo, para endireitar o caminho daquela pessoa. E muitas vezes a gente acaba se abstendo de fazer isso, porque a gente não tem tempo, porque a gente não tem disponibilidade, porque a vida é tão corrida. Mas, meu irmão, quando a gente se derrama sobre a vida de outra pessoa, essa semente nunca volta vazia. Deus quer te usar para abençoar a vida de outras pessoas. E quando você fizer isso, você será abençoado. Sabe? Pode ser que você me fale aqui hoje: Jairã, você falou que eu sou um sonho, sou projetado. Só que eu não sou um filho projetado. Eu não fui um filho desejado. Um dia meu pai e a minha mãe se encontraram, e aí eu vim ao mundo, e aí eu nasci. Mas eu gostaria de te dizer, meu irmão, que a palavra fala que o Senhor te conhece desde o ventre da tua mãe. Você pode achar que você não foi planejado, você podia achar que você não foi projetado, mas eu gostaria de te falar hoje que você foi projetado e planejado pelo Senhor. Por mais que você ache que não existe sonhos sobre a sua vida, mas existe da parte do Senhor. Aí você pode me falar: Jairã, eu não conheci o meu pai, eu não conheci a minha mãe,
biológica. Eu tive de crescer e me virar na vida, sem pai, sem mãe. Meu irmão, se essa foi a condição em que você cresceu, eu gostaria de te falar hoje que existe uma paternidade de Deus sobre a tua vida. Que Ele é o teu bom pai. A palavra fala que por mais que uma mãe deixe de amamentar o seu filho, o Senhor não se esquecerá de você. O amor do Senhor é maior do que uma mãe, o amor de uma mãe que amamenta o seu filho. Existe uma paternidade de Deus sobre a tua vida. Mas muitas vezes, saiba disso, é por isso que eu quero falar de honra essa noite. Talvez você não tenha tido o prazer e a oportunidade de aprender sobre disciplina na sua casa, porque você não teve contato com o seu pai. Talvez você não tenha tido o prazer de saber o que é o afeto materno, por não ter conhecido a tua mãe ou não ter sido próxima dela. Quando a gente começa a entender os papéis, e Deus é perfeito, porque Ele faz o homem e a mulher, e os dois representam a completude do seu amor para aquela criança, a família deveria funcionar dessa forma. Como o maior gerador de um ser humano completo, com autoestima maravilhosa, sabendo quem ele é, imagem e semelhança de Deus, e pronto para resplandecer essa glória de Deus sobre a terra. Porque foi para isso que fomos criados. Mas talvez você me fale hoje, Jairan, eu não tive a oportunidade de saber o que é disciplina dentro da minha casa. Deus vai levantar pessoas para muitas vezes representar essa figura de um pai, sabe, nos disciplinar, nos chamar a atenção, às vezes ser duro, às vezes ser firme mesmo. Mas o que eu quero dizer, não rejeite isso. Isso pode ser o próprio Senhor, sabe, transformando você. Porque muitas vezes quando isso acontece, a primeira coisa que a gente faz é querer fugir, sabe? É querer se afastar, é pensar, eu estou sendo injustiçado. Ou, essa pessoa está sendo muito firme comigo. Mas fique atento, meu irmão. Pode ser o próprio Senhor moldando o seu caráter. Tem um último versículo que eu gostaria de ler. Gálatas 4, 1, 2. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Esse texto de Gálatas, Paulo fala algo muito interessante. Ele fala, olha, uma criança pode ser herdeira de tudo, ser dona de toda a fortuna, mas se ela não tiver maturidade, em nada isso a difere de um escravo. O que é que eu gostaria de falar essa noite antes de encerrar? Existem lugares em Deus, existem sonhos e projetos de Deus, existem coisas para a sua, para a minha vida, que não vão acontecer enquanto estivermos em uma condição de imaturidade. E a honra é uma das etapas sobre a qual a nossa maturidade e a nossa maturação passa. Muitas vezes, e se você ler um pouco, você vai perceber que essa nossa sociedade líquida, como ela é chamada, ela tem um problema. Parece até redundante isso que eu vou falar, porque mas o problema dela sempre está em outras pessoas. Se você encontrar alguém que talvez abriu mão de um sonho, alguma coisa, muitas pessoas vão falar, é porque foi culpa dos meus pais. Porque eu fui criado dessa forma e eu sou assim hoje. É porque meu pai adulterou e por isso hoje eu adultero. É porque eu fui criado em meio a mentira e por isso que hoje eu minto.
É porque, como eu falei, eu não tive disciplina no meu lar. Meu irmão, para um amadurecimento completo, a gente precisa aprender algo. Muitas vezes a gente está procurando alguém para responsabilizar. A gente está procurando alguém para culpar. Quando Deus chega para Adão, ele pergunta: Adão, o que aconteceu? O que aconteceu, Adão? Como que você sabe que você está nu? Depois que Adão comeu do fruto. E Adão, naquele momento, no lugar de se responsabilizar, de dizer: Deus, eu errei, eu realmente comi, me desculpa, ele culpa alguém e ele diz: foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a mulher que o Senhor me deu. E sabe, meu irmão, tem muita coisa que a gente não escolhe passar, mas a responsabilidade é nossa. Se você passou por algum trauma na sua família, na sua casa, isso é algo que a gente não escolhe passar. Ninguém escolhe ser abandonado, ninguém escolhe sofrer por um abuso. Mas eu gostaria de dizer que Deus coloca sobre a sua vida o controle, Deus coloca sobre a sua vida a responsabilidade de passar por isso, e Ele também lhe dá uma promessa de que estará com você. E se você aceitar ser tratado, se você aceitar romper com esse trauma, se você aceitar romper com essa história, com esse desânimo, com essa situação, com esse projeto que não deu certo, das suas feridas sairão poder para curar. Hoje o que te fere, hoje o que te machuca, hoje o que dói em você, amanhã será alívio para aqueles que estão enfermos. E nesse processo, o Senhor, Ele fala que estará com você. Aquele povo não tinha entendido uma coisa no deserto, de que Deus chamava ele para uma aliança. E uma aliança não significa que Deus vai estar hoje com você e que amanhã Ele não vai estar. Significa que Ele estará com você até a consumação dos séculos, se você aceitar firmar uma aliança com Ele. É uma promessa. E hoje eu gostaria de te convidar, meu irmão, minha irmã, a sonhar os sonhos que Deus tem estabelecido para a tua vida, mesmo antes de você ser concebido. Então receba isso da parte do Senhor, em nome de Jesus. Que me descrevas em perfeição. Eu não conheço outra canção. Que me descrevas em perfeição.
Sabe, meu irmão, minha irmã, sabe por que a honra, ela é tão importante? Ela é um princípio espiritual, porque Deus é um Deus de aliança. Toda vida que você lê o Velho Testamento e você escuta, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Moisés. Ele é um Deus de aliança. Ele é o mesmo Deus que era ontem, é o Deus que é hoje. Ele é o Deus que cumpre aquilo que promete. Eu gostaria de dizer que existe uma promessa de Deus para a sua vida. Existe um sonho de Deus. O Senhor não quer tão somente que você tenha um 2023 abençoado, meu irmão. Ele quer que você tenha uma vida em abundância, uma vida que jorra vida para as outras pessoas. As pessoas vão olhar para a sua vida e vão ver Jesus, vão ver vida da parte de Deus, meu irmão. Hoje, meu irmão, eu gostaria de orar especificamente se você tem um trauma, meu irmão. Se tem uma situação que você não consegue romper na vida, se tem algo que você viveu, presenciou, que marcou a tua vida, a tua história, eu gostaria de orar por você. Não precisa vir aqui na frente, mas coloca a mão no teu coração. Pai, como o Senhor fala, bem sabemos quais são os sonhos que o Senhor tem ao nosso respeito, que são sonhos de nos fazer prosperar e não de mal. Em nome de Jesus, Pai, que toda ferida ainda aberta seja cicatrizada hoje. Em nome de Jesus, Pai, que todo trauma hoje caia por terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que possamos ter a plena convicção de quem somos no Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, que onde antes, Pai, existia, Pai, pensamento de morte, que hoje, Pai, exista pensamento de vida. Em nome de Jesus, Pai, declaro vida, Pai, sobre a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu declaro sonhos, eu declaro projetos vivos. Em nome de Jesus, tudo quanto o Senhor determinou se cumprirá sobre a vida dela. Em nome de Jesus, Saizinho, se você ainda hoje não tem uma aliança com o Senhor, Ele é um Deus de aliança. Ele preparou, Ele separou esse momento para você. Ele te ama, Ele entregou tudo o que tinha, e Ele quer você exatamente como você está hoje. Não existe momento bom, momento ruim para aceitar o Senhor, mas momento tardio. Então hoje eu gostaria de orar pela sua vida. Se você está aqui hoje, esse é um bom momento. Você não precisa vir aqui à frente, mas coloca a mão no teu coração essa noite. Pai, eu te apresento, Pai, essa vida que está hoje aqui. Eu te apresento, meu Pai, esse coração que está sedento pelo Senhor, Pai. Muita coisa já pode ter acontecido, muita coisa já pode ter se passado, mas o Senhor reservou esse momento de hoje, essa noite, esse momento, para revelar o teu amor a esse teu filho. Então, Paizinho, em nome de Jesus, Pai, que a tua bondade, que a tua fidelidade, que a tua graça na mais multiforme forma, Pai, possa envolver, meu Pai, esse jovem, Pai, possa envolver, meu Pai, esse coração sedento hoje por ti, Paizinho. Em nome de Jesus, Pai, isso é o que te oro, Pai, essa noite te peço, porque teu é o poder, tu é a glória, para todos sempre, sempre, amém. Declare só o Senhor nessa noite, o mais alto e o mais forte que você puder. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és declara, não há outro.
Graças a Deus, meus irmãos, boa noite. Tenho que confessar a vocês que eu estou um pouquinho emocionado, porque há alguns meses eu venho tentando pregar sobre honra, só que eu tenho tido enorme dificuldade para isso, e por isso não tenho feito. E eu tenho uma sensação muito forte, porque não é a primeira vez que isso acontece, mas eu penso que tem dias que o Espírito Santo ele quer falar conosco de uma forma diferente e especial. Eu acho que todo mundo passa e já passou por isso. Tem dias que ele quer realmente pegar você de jeito, digamos assim. E curiosamente, eu acredito que comigo, ele olha na escala da semente de fé quem vai pregar e vê assim, hoje é Jairã, é hoje que eu pego ele. Então, muito obrigado, Jairã, por disponibilizar a sua vida para falar sobre esse tema hoje, meu irmão. Eu caminho com o pastor Pedro há 18 anos, que é o tempo que eu estou aqui. O pastor Pedro ele tem uma série de características, assim, caminha perto dele, sabe do que eu estou falando. Uma delas é não reclamar, por exemplo. Pra vocês terem uma ideia, num dado momento do tratamento dele, era muito difícil para a pastora saber algumas coisas, porque ele sentia dor, mas não reclamava. Porque ele não reclama de nada. Inclusive, existe uma enorme dificuldade da parte dele em conviver com alguém que reclama. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que seja próxima do pastor Pedro, que tenha por característica reclamar muito. Essa pessoa não vai conseguir viver próximo a ele se for assim. Ele não suporta. E isso é respaldado biblicamente. E falar sobre honra, essa palestra que o Jairã citou aqui, que estávamos lá, quem nos levou para assistir essa palestra e tantas outras foi o pastor Pedro. E hoje eu pensando, enquanto o Jairã ministrava aqui, enquanto o Espírito Santo ministrava o meu coração, desde que o pastor Pedro nos delegou essa missão, de forma interina, ir conduzindo a igreja de forma interina, eu particularmente eu não tenho as habilidades de liderança que o pastor Pedro tem, então fazemos um esforço muito grande para cumprir essa missão, mas durante esses 18 anos, eu questionei muitas decisões do pastor Pedro, porque a nossa relação sempre foi assim, eu sempre fui muito verdadeiro com ele. Na verdade, eu sou muito verdadeiro com as pessoas, de forma geral. Por isso que eu não tenho tanta gente próxima a mim. Talvez eu não tenha habilidade para isso. Mas eu sempre questionei algumas decisões, né? E sempre questionei para ele mesmo, né? E de uns meses para cá, estando nessa função, mesmo que de forma interina, a gente passa por algumas coisas que não era comum da gente passar, a gente tem se deparado com algumas coisas que não era comum da gente se deparar. Para mim era muito cômodo liderar um ministério, trabalhar naquele ministério e questionar qualquer outra coisa. Agora, quando é você que tem que fazer e decidir, dar direção, e aí muda um pouco isso. E você se depara com coisas, eu me deparei com coisas que tive que tomar decisões e me lembrar. Mas eu questionei isso quando o pastor Pedro fez. Eu disse a ele que eu não concordava. Eu disse a ele que achava que isso não era certo. E hoje eu tenho que dizer para vocês, ele estava certo. Ele estava certo. Isso é muito interessante. Eu tenho passado por isso em casa também com o meu filho. Às vezes eu vejo ele fazer alguma coisa. Antônio agora é um adolescente, vai fazer 13 anos. Eu estava checando as idades de quem, quando é adolescente, quando é criança, quando é adulto e tal. Ele é adolescente agora. E eu vejo ele fazer coisas que eu fiz e sei que está errado. E eu me lembro que meus pais me cobraram lá atrás
E eu achava que meus pais estavam errados. E hoje o jogo virou. E eu fico, meu Deus, meus pais não conseguiram me convencer. Será que eu vou conseguir convencer a ele que ele está errado nessa fase da vida dele e eu aqui nessa fase da minha vida, sem ele achar que eu sou um cara antiquado, que eu sou um cara ultrapassado, que eu sou um cara retrógrado? Será que eu vou ter essa habilidade para fazer isso? Por quê? Porque os meus pais estavam certos, ainda que eu achava que não. Então, meus irmãos, independente, seja qual for a sua idade aqui hoje, porque honra, como o Jairan bem colocou, não tem nada a ver com isso. Honra é dada. E não importa a fase que você vive da sua vida, não importa a idade que você tem, honre. Honre começando pelos seus pais. Comece pelos seus pais, mas não pare por aí. Honre os seus líderes. Honre os seus líderes. Todos eles. Honre os seus líderes. Honre os seus encarregados da empresa. Honre o seu professor na sua escola, na sua faculdade. Honre o seu líder de célula, de ministério. Honre o seu pastor. Honre a sua igreja. Honre. Não economize em honra. Honre. Amém? Honre. Que assim como Josué foi, vocês também serão recompensados por isso. Deus, Ele ama quem sabe honrar, quem entende isso. E hoje, melhor explicado do que hoje, sinceramente, nem quando eu ouvi a palestra do pastor Craig Groeschel, nem quando eu ouvi a palestra naquele dia, Deus falou tanto ao meu coração, como Ele falou hoje, Jair. Nem naquele dia. Fique de pé, vamos orar, vamos encerrar o culto. Meu desejo é que Deus, Ele possa ter falado ao seu coração, tanto quanto Ele falou o meu essa noite. Amém? Amado Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelas Tuas exortações. Obrigado pelas pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho, ao longo da nossa trajetória. Obrigado por tudo que nós temos passado, Pai, coisas boas e as coisas ruins também. Obrigado por todos os obstáculos do caminho, Pai. Obrigado. Eu sei que eles vão continuar muitas vezes, porque o Senhor quer que nós continuemos a crescer. Obrigado por esse ensino de hoje. Obrigado pelo Teu cuidado especial com essa igreja, com essa casa. Eu sei que o Senhor está cuidando de nós, de forma individual e como igreja. Eu sei que o Senhor está cuidando do pastor Pedro, Pai. Eu sei que a Sua mão poderosa está sobre a vida dele neste momento. Eu sei que cada respiração que ele faz, o Senhor está contando cada segundo, Pai. Eu sei que a vida dele está completamente, totalmente em Tuas mãos. E eu sei que o Senhor fará o melhor, Pai. O melhor. A nossa oração é o que o Senhor continue nos dando a oportunidade de honrá-lo em vida aqui nesta igreja, Pai. Esta é a nossa oração. A nossa oração é por um milagre, Pai. A nossa oração é por uma intervenção sobrenatural do céu, na vida, na saúde, na restauração completa do pastor Pedro, Pai. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso desejo, respeitando a Tua vontade e a Tua soberania, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós Te pedimos também uma semana abençoadíssima, Pai. Nós não sabemos o que temos pela frente nessa semana, mas seja o que for, nós temos plena convicção que o Senhor está conosco, Pai.
então, na sua companhia, nós possamos voltar agora para os nossos lares, para as nossas casas, no seu amor, na sua segurança. E nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja diz: amém.